Olá, tudo bem? Vamos começar os nossos estudos de língua portuguesa para a N2. Nós iniciamos aqui com o tópico a linguagem do texto. E antes de comentar sobre a sintaxe que compõe o texto, juntamente com as demais divisões da língua portuguesa, nós precisamos entender o que é um texto. Bom, um texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem, não é só o que está escrito. O texto pode ser visual, pode ser a partir de um gesto, pode ser a partir de um olhar, pode ser a gente mesmo. Então, tudo aquilo que transmite uma mensagem, nós chamamos de texto. A linguagem é a forma como esse texto se comunica, como ele transmite a mensagem, que vias ele então perpassa para que a mensagem chegue, alcance o interlocutor, o receptor. Lembrando que dentro do processo de comunicação é mais importante o que o receptor entende do que aquilo que o emissor sabe. Vamos começar aqui pela base da sintaxe. O que é uma frase, uma oração e um período? A frase a gente considera ela um pouquinho menor, não em relação à importância, mas em relação ao tamanho, porque ela não possui verbo quando é nominal. Nós temos a frase verbal, que possui verbo quando verbal, e ela pode ser interrogativa, exclamativa, imperativa afirmativa, imperativa negativa. Por exemplo, quando eu digo assim, não faça isso, João. João, meu filho, por exemplo. E aí eu digo assim, indicando para que não se faça uma coisa, eu estou dando uma ordem negativa para que algo não seja feito, então, pelo meu interlocutor. A oração é um pouco mais complexa, porque ela possui um verbo principal, que é o que a gente chama de, dentro da morfologia, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, e pode aparecer para nós dentro de uma locução verbal. Então, muitas vezes a frase pode ser pequenininha, a frase nominal, como é o caso de obrigada, aqui o exemplo que eu trago na letra A para você. Já a oração vai ser um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa por causa da obrigatoriedade de um verbo dentro da expressão. O período pode ser de duas maneiras, pode ser período simples e período composto. O período simples é aquele que possui apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração, e o composto aquele que pode possuir mais de um verbo, mais de uma oração. Vamos para os exemplos aqui então. Obrigada é exemplo de frase nominal porque não apresenta verbo. Lembrando que quando nós nos referimos ao gênero masculino, só se fala obrigado. Quando nós nos referimos ao gênero feminino, só se fala obrigada. Então, eu, do gênero feminino, só falo obrigada e é assim que a gramática nomeia para nós. Já a oração, olha a diferença, a menina sujou seu vestido. Quem sujou seu vestido? A menina. E ela fez o quê? Sujou, praticou a ação de sujar o próprio vestido. Então, sujou é o verbo, logo nós estamos diante de uma oração ou de uma frase verbal. Já aqui nessa de baixo, é importante a gente comentar, porque vai aparecer para nós dois verbos, o verbo vai e o verbo ficar. Só que apenas o verbo vai é considerado auxiliar. O verbo ficar é considerado o verbo principal. Se eu conjugar o verbo principal, que é ficar, que está em uma das terminações do infinitivo, é a primeira conjugação, a R, vai ficar assim: a menina ficará aqui em casa hoje. O verbo auxiliar vai e desaparece, então, da oração. Aqui embaixo, a menina ofereceu um livro à Joana, que é que nós temos uma oração, um único verbo, porque o verbo ofereceu, que indicação de entregar algo a alguém, surgiu para nós bem no meio da oração.
Olha a diferença daquela que está embaixo. O povo anseia que haja uma eleição justa. Anseia é o primeiro verbo e haja é o segundo verbo. Nós estamos diante de um período apenas composto por dois verbos, duas orações. Por que que eu sei que é um único período? Porque eu comecei com letra maiúscula uma vez e terminei com ponto final. Dúvidas, por favor, encaminhe no nosso grupo para que a gente possa conversar melhor. Aqui está a nossa atividade para que você possa fazer. Nosso próximo assunto é coesão e coerência textual. Para que um texto apresente para nós coesão e coerência, é preciso que tenha principalmente organização. E aí eu te pergunto, como que você organiza seus textos? Como você faz a revisão deles para que a mensagem que está sendo transmitida possa ser, então, uma mensagem clara, objetiva, direta, sem enrolações? Coesão e coerência, eu brinco que são como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Como assim? Eu não tenho como ter um texto 100% coeso se ele também não transmitir coerência e vice-versa. Para ter coerência, eu preciso de coesão. Coesão textual, então, é a parte textual que indica conexão, que fala de conectar uma ideia a outra a partir de termos gramaticais, a partir de palavras que são para nós os conectivos, os conectores, os operadores argumentativos, os adjuntos adverbiais e também as preposições. Olha só essa nossa frase aqui. Gelo gelado 24 horas aqui. Sardinha. Gelo gelado. A mensagem não está clara porque todas as vezes que nós nos referimos a algo que tem gelo, a algo que possui gelo, automaticamente nos vem a ideia de que é gelado. O azul, o pinguim também já transmitem essa ideia aqui. Então, há uma mensagem repetida desnecessariamente. Então, a gente tem que tomar cuidado na escrita para não cometer determinados erros que estão na nossa oralidade, como o uso do gerúndio, como a questão da repetição desnecessária de uma ideia ou de uma mesma palavra. Por isso que a gente precisa dos sinônimos, dos hiperônimos, dos hipônimos, das palavras do mesmo campo semântico, para que a gente possa então ir variando ao longo do texto. Alguns exemplos de conectores de operadores argumentativos. O mas, porque, portanto, olha o pronome pessoal, ela, este pronome demonstrativo, esta pronome demonstrativo, essa pronome demonstrativo. Eu quero ler duas frases para nós. Portanto, o português é necessário para tudo na vida. O que apareceu para nós depois do conector? Uma vírgula. Então, sempre que você utilizar o portanto, a vírgula é necessária. E, portanto, dá uma ideia de conclusão. Por isso, a classificação conjunção conclusiva. Aqui embaixo, a casa. Essa de Muro Verde é minha. Essa refere-se a uma informação já dita na frase. Para não repetir o substantivo casa, eu substituo pelo pronome demonstrativo essa, e assim eu trago uma frase com mais coesão textual e sem repetição também de termos. Lembrando que essa refere-se à informação já dita e esta refere-se ao que vai ser dito na frente. Coerência é a relação de sentido lógico de um texto. Então, eu tenho coesão, que está para os termos gramaticais, e a coerência, que está para o significado que os parágrafos, então, intercalam entre si. Dar uma ideia de início, meio e fim é extremamente importante, e isso não acontece só entre a introdução, entre os tópicos de introdução,
referencial teórico e também considerações finais. Um resumo, por exemplo, acadêmico, precisa apresentar início, meio e fim para que possa ser compreendido pelo leitor. Aqui nós temos a nossa atividade bem simples. Essa daqui é uma atividade interessante. Eu peguei um texto nota 1000 do Enem de 2016, retirei os conectores, os operadores argumentativos e pedi para você intercalá-los na ordem em que eles deveriam aparecer no texto. Lembrando que não basta usar a palavra gramaticalmente correta, sem erro de acentuação, sem erro de pontuação, se você não sabe aplicar bem ou corretamente o significado. Então, observe o significado, por favor. A estrutura de uma redação. Como a gente estava conversando, toda informação precisa de início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual a diferença entre essas partes? Na introdução, a gente apresenta a informação, mostra aquilo que vai ser dito, pontua de maneira bem breve aquilo que vai ser dito ao longo do texto, ao longo dos parágrafos. No desenvolvimento, eu aprofundo a ideia que foi dita na introdução. Olha, se na introdução eu disse que vou falar sobre o SUS e sobre a necessidade de ampliação dos hospitais públicos, eu vou desenvolver isso a partir de exemplos, a partir de estatísticas, de explicações, de contexto teórico, dentro do desenvolvimento. E a consideração final, a conclusão, é justamente para você fechar a ideia, trazendo para nós uma espécie de justificativa, de importância e algumas vezes até de solução. Não podemos confundir título, tema e assunto quando nós falamos em texto escrito. O título é você que cria e tem até 5 palavras. Geralmente sugere-se que ele seja centralizado e que não se pule linha entre o título e o corpo do texto. Hoje, alguns concursos exigem o uso do título e o Enem é interessante como vestibular, ele não cobra a especificidade do título. Algumas outras instituições cobram, em concursos também cobram, tá? O tema é a prova que te dá, olha a diferença, o tema é um problema, ele é específico e o assunto é genérico, a gente não pode confundir assunto e tema, porque o assunto é muito grande, não cabe em 30 linhas, não cabe em um artigo de 12 páginas, de 18 páginas. Ele é expansivo, então a gente precisa de um tema para especificar essa informação. Aí eu te trago aqui um exemplo. O assunto é violência, então existem diversos tipos de violências no mundo, no Brasil. E aí eu vou especificar dentro do tema, eu vou falar apenas sobre a violência urbana no Brasil. Aqui vem a nossa atividade, bem simples também. Vem um texto dizendo para nós o que é o texto dissertativo, que é justamente por onde eu vou começar aqui, quando se trata dos tipos de redação. A organização de um texto está totalmente relacionada ao que se pede num edital, ao que se pede numa resposta. Então, uma narração é contar uma história, uma descrição é apresentar características sobre alguém, sobre um lugar, sobre um fato. Dissertação é para argumentar, para mostrar pontos de vistas, para convencer. Dentro do conteúdo, a narração vai mostrar ações, acontecimentos, vai ter também os elementos de uma narrativa, como narrador, personagem, enredo, lugar, tempo. A descrição refere-se a seres, objetos, cenas, processos, e a narração e a descrição caminham juntas, tá? Muitas vezes dentro de um texto. A dissertação, não. Ela difere um pouco. Não estou dizendo que você não pode utilizar de um tipo textual dentro de outro. Você até pode, mas a dissertação talvez seja o que menos conversa tanto com os outros tipos textuais, com os outros gêneros. Porque a dissertação quer mostrar uma opinião, é um artigo de opinião, é uma
um texto para um jornal, uma dissertação argumentativa para o vestibular, uma dissertação expositiva para o concurso. Na narração, então, nosso objetivo é fazer um relato, mostrar ali o passo a passo, muitas vezes, de uma situação. Na descrição, é identificar, localizar ou qualificar um ser, um objeto, uma cena, um processo. Na dissertação, não. Nosso objetivo é discutir, informar, expor e também convencer. Não podemos confundir os discursos. Existe discurso direto, existe discurso indireto, existe também um indireto livre que mistura os dois. O discurso direto é aquele em que o próprio personagem fala, e a gente pode usar travessão ou aspas quando usa esse tipo de discurso. A gente tem o discurso indireto, que é quando o narrador fala dentro do texto. Ele não vive os acontecimentos da história, mas ele nos conta os acontecimentos da história. No texto dissertativo, nós geralmente não usamos a primeira e a terceira pessoa. Nós utilizamos, aliás, nós não usamos a primeira pessoa de maneira muito explícita. Nós usamos a terceira pessoa porque o nosso objetivo é falar sobre um tema, é falar sobre uma pesquisa, é falar sobre um dado estatístico, objetivando então convencer alguém, convencer uma banca sobre o que foi explanado ali. O que a gente não pode usar numa dissertação? Além de termos coloquiais, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, subir para fora, termos como eu acho, eu penso, eu acredito, termos como na minha opinião, a gente evita esses termos porque eles trazem pessoalidade e o texto dissertativo, que é o texto da dissertação lá do TCC, é uma linguagem mais impessoal, é uma linguagem mais formal também. Quando a gente fala de um texto de até 30 linhas, nós trabalhamos com 4 parágrafos, sendo um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Caso você tenha mais linhas, você pode usar até 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Aí você tem que tomar cuidado com a questão da quantidade de linhas dentro do seu texto. Aqui eu trago o modelo de dissertação argumentativa, que é geralmente o modelo de texto utilizado pelos concursos. A gente tem os conectores, ó, em primeiro plano, de outra parte, e lá no final urge, portanto. Eles são elementos obrigatórios. Também temos aqui, eu quero que você observe a parte de referencial teórico, Zygmunt Bauman, no parágrafo 1, nós trouxemos a Constituição Federal. No parágrafo 3, nós trouxemos o sociólogo Bauman. No parágrafo 2, nós trouxemos o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. E tudo isso aqui é necessário para que o texto seja bem encadeado, tenha uma boa organização de ideias. Aqui ainda a nossa atividade. Nós temos uma proposta de redação e é importante que você faça sem o auxílio de inteligência artificial, não indo contra. Ela é necessária desde que você já tenha feito o texto, talvez necessária para fazer uma correção, para te dar uma nota, fazer uma avaliação dos parágrafos, para ver se tem coesão, se tem coerência, mas para a elaboração do texto é importante que você faça por si só. Nosso tema é bem simples, trata sobre as desigualdades sociais no Brasil e no mundo, e é um desafio a ser superado. Todos nós sabemos os efeitos e conhecemos e reconhecemos os efeitos da desigualdade social. Então, não é um assunto difícil de trabalhar. Aqui eu trago para você os textos motivadores que vão te inspirar a fazer sua redação. Aqui é a folha oficial, lembrando que você pode utilizar para mim caneta preta ou azul. Geralmente em provas de concurso e vestibular só se usa caneta preta por conta da prova ser digitalizada e a cor preta tem menos variação do que a cor azul.
Nós temos na folha seguinte um estudo de caso, também é uma dissertação, porque você vai falar em terceira pessoa sobre o problema, sobre a situação. Aqui você pode fazer pesquisa dentro da sua área, trazer justificativas, tá? Dentro da sua área. E aqui estão as nossas referências. Quaisquer dúvidas que tenham ficado sobre o nosso conteúdo, eu sugiro que você entre em contato comigo lá no grupo, eu estou à disposição.